Falando da Parashá, Rabino Roni Hadid e Meir Karmos, e a gente está na Parashá Kedoshim, que a tradução da Parashá é santos. Ou seja, se você quer ser santo, estude a Parashá. Porque a Parashá traz muitas leis que tem a ver com santo. Se eu não me engano, alguém contou que tem umas 60 mitzvot aqui dentro dessa Parashá. Acho que é uma das 3 Parashot que mais tem mitzvot na Torá. Mas o fato especial aqui é que essas mitzvot são mitzvot especiais que acrescentam de maneira especial santidade. Todas as mitzvot acrescentam santidade. Aqui, uma santidade maior que acrescentam para o povo de Israel. E tem várias coisas que vale a pena abrir a Bíblia e ler, né, com calma essa Parashá. Eu escolhi um ponto aqui da Parashá, que é Lo tisnai et achicha bilvavecha. Você não pode odiar o seu irmão no seu coração. Os nossos sábios dão um exemplo para isso, por exemplo, na Parashá que a gente passou em Bereshit, dos irmãos do Yosef, que está escrito V'lo yachlu dabro leshalom, que os irmãos odiavam Yosef, eles não conseguiam falar de maneira, como se fala, agradável com ele. E o Rashi traz que isso, na verdade, apesar que é uma coisa mal, mas dentro do mal tem também como se fala, uma coisa boa nisso, né? Que é coisa boa nisso? Que eles não eles não tinham um sentimento na boca e outro sentimento no coração. Não tinha hipocrisia. Eles eram abertos, eles eram transparentes, né? Então o elogio deles lá é ser transparente. É melhor você ser transparente e mostrar que você não está bem com alguém do que ficar fazendo cara de tudo bem, e alguma hora explode a situação. A gente sabe isso também conjugalmente também, né? Que muitas vezes, né, quando um casal tem problemas, fala, bom, deixa pra lá, não vou falar nada, não vou falar. Passa 1 mês, 2 meses, pá, e quando explode aquela erupção, né, total. E falar isso 1 mês atrás também, há 2 meses atrás, há 3 meses, e aí explode tudo. É uma das grandes frases perigosas no matrimônio. Uma esposa falar, tudo bem, não tem problema, deixa pra lá, nada importante. Isso é uma bomba com efeito retardatário. Alguém eu estava lendo outro dia as seleções, tem aquelas piadinhas, né, do dia a dia, né? Então tem 2. Uma está escrito, alguém falou, quando a mulher, uma esposa, a mulher fala, né, nós precisamos conversar, ela quer dizer, eu preciso te falar algumas coisas, né? E o segundo, aí conta uma história verdadeira, né, que tinha uma criança que a mãe queria brigar com o marido lá, não sei o que, discutir tudo, né? Mas ela não queria fazer na frente das crianças. Então ela falou pro marido, vamos no quarto, quero conversar umas coisas com você, né? E aí o menininho, é verdade, né? O menininho virou pra mãe e falou, mãe, o papai vai ficar de castigo no quarto? Algo assim. Então não pode deixar explodir, tem que ser aberto, né? Quando você tem um problema, abre as cartas, fala, olha, tem um problema, não sei o que, tem que escolher o momento certo, mas não deixar de maneira demais, né, aquilo ir acumulando, porque quando acumula demais, aquilo é muito mal. Então isso é Lo tisnai et achicha bilvavecha. Para Lo tisnai et achicha bilvavecha, se você optar por não falar nada, você tem outra opção também, se você conseguir. E a segunda opção é Ain Tová. Ain Tová se chama em hebraico o bom olho, ao contrário do mal olhado, é o bom olhado. São as forças que vêm contra o mal olhado. O que é o bom olhado? O bom olhado é você tentar ver uma pessoa que você acha que está fazendo uma coisa contra você, que acha que é uma pessoa que você não gosta, que é uma pessoa, aquela cara que você... Não vou com ele, né? Não vou com esse cara. Tentar olhar com olhos diferentes, colocar um outro óculos, né? Uma outra lente e tentar olhar de maneira positiva, de maneira geral, quem é essa pessoa, de onde ela vem, o que ela está querendo, será que ela quer o meu mal mesmo, ou ela é talvez uma consequência da sociedade, ou ela talvez está tentando, mas ela não tem tempo para me ajudar, apesar que eu queria que ela me ajudasse. Isso conjugalmente também, muitas vezes, né? Muitas vezes a maioria das brigas conjugais não é pelo que você fez, é pelo que você não fez. Aqui a gente chega no ponto que o Rabino Kalmas, antes de começar a nossa transmissão, pediu para contar uma historinha, que geralmente ele é o que sabe contar as histórias de maneira melhor e mais romanceada. Mas de qualquer maneira eu vou contar a história, então. Sobre Ain Tová, sobre olhar, como se fala Ain Tová? Bom olhado. O bom olhado. Qual o nome do rabino que a gente viu o vídeo? Rav Shmuel Eliyahu. Rav Shmuel Eliyahu, filho do Rav Mordechai Eliyahu, que foi grande rabino. Rav Shmuel Eliyahu, Rav de Tzfat. Rabino de Tzfat. Ele contou... A gente pode colocar depois
Sim. O link, quem entende hebraico pode ouvir diretamente. Ele escutou uma confissão da irmã do soldado Bauel. Qual o primeiro nome do Bauel? Não me lembro também. Existe um soldado que na Guerra do Líbano, há 35 anos atrás, estava desaparecido, e os restos mortais dele, os ossos dele, recentemente chegaram a Israel e ele foi enterrado há umas 2 semanas atrás. 35 anos depois. 35 anos depois. De ser morto. E o Rabino Elial conta que essa irmã eu vou resumir a história. Todos sabem que teve alguma ajuda do Putin lá dentro, né? A Rússia ajudou. A Rússia ajudou, teve uma colaboração russa na história. E a irmã do Baal, Zona Vraha, conta que na casa deles eles tinham uma kpeidá, eles tinham uma crítica em relação ao primeiro-ministro de Israel, que eles já não se esforçavam o suficiente para que a devolução dos restos do Baal voltassem. Mas numa hora eles falaram, vamos mudar a nossa atitude em relação ao primeiro-ministro, vamos falar bem. Provavelmente tem muita coisa mais importante que ele tem que tratar, ele não consegue chegar nisso, e tem outras prioridades agora, nacional. E tem outras prioridades nacionais, mas eles mudaram a isso. E eles contaram isso para o primeiro-ministro quando os restos agora foram retornados. E a irmã do Baal conta que ela testemunhou que o primeiro-ministro, o Netanyahu, ele tremeu nas bases assim. Quando ela contou isso. Quando ela contou essa coisa, essa mudança de atitude dela, que eles tinham em casa em relação. Só o israelense pode contar para o primeiro-ministro que na casa deles eles criticavam ele e depois mudaram de ideia. Né? Só em Israel, para o bem e para mal, é uma coisa incrível que só nesse país vai ser uma franqueza dessa de você chegar para o primeiro-ministro e falar: olha, a gente não falava bem de você em casa, agora a gente mudou a nossa atitude. Né? Isso é uma coisa bonita na cara de pau israelense, vamos dizer assim. Existe uma coisa de integridade nisso. Mas, voltando à história, quando o Netanyahu escutou, ele falou: uau, eu tenho que contar para você porque eu tremi tanto nas bases. Porque eu me emocionei tanto. Quando eu estava com Putin, a gente tinha feito um grande favor para a Rússia, que Israel tinha dado informações de inteligência que ajudaram, parece que os russos evitar um mega atentado lá. E eles estavam esperando os russos em algum momento iam dar um favor de retribuição. O governo de Israel já estava preparado de uma lista de favores que queria pedir. Quando ele estava com Putin numa conversa de cúpula, no Netanyahu, a primeira coisa que vem à cabeça dele é o Baumel, em vez da lista. Em vez da lista que ele tinha marcado. Ele viu as coisas, e aí ele falou isso o Putin, ficou muito impressionado, como é que vocês pedem para isso está no top da lista de vocês, o resto morreu 35 anos atrás, agora isso é mais importante para vocês. Sim, ele ficou muito admirado com os judeus, ao ponto que ele falou: tudo bem, isso aí deixa comigo, eu faço, isso não está na lista de vocês, o que você precisa além disso? E o Rav Elial, o Shmuel, ele quis dizer como o Ain Tová, como um bom olhado, mudou toda a realidade. Isso é uma coisa, é claro que tem um lado místico, como a Elial falou, e tem um lado menos místico também. A gente pode falar a nível até psicológico. Nível psicológico, você vê o lado bom das pessoas, você aumenta o amor no mundo. O Ramchal, que é Chaim Luzzatto, um dos grandes pensadores da filosofia judaica, diz que a maneira de você ter amor, um exercício que você pode fazer é pensar nos lados bons de uma pessoa, e aí, internamente, de maneira automática, você tem um feedback interno, você vai começar a gostar dela. Olha só o que essa pessoa fez, olha os lados bons dela, isso aí ajuda. Então, isso é uma das coisas, tanto a nível místico quanto a nível mais assim, superficial, a gente vê como isso muda toda a nossa atitude em relação ao mundo, e provavelmente como o mundo muda de atitude em relação a gente. Não é isso? Era essa a história? Era assim para contar? Era essa a história para contar, para ver como a gente tem que olhar pro próximo de maneira aberta. Eu tenho mais uma historinha, na verdade, mas não sei se tem tempo. Eu vou contar rápido, só para terminar, para completar essa ideia, que eu li há alguns anos num negocinho do Rabado, né? Que ele conta. Eles contam, eu não lembro quem era, um rabino que tinha um cara na cidade que ele era o famoso malshin, o dedo duro da cidade, né? Ele dedava judeus para o governo e com isso recebia dinheiro e proteção e contatos no governo e tudo. Obviamente todo mundo odiava ele, todo mundo tinha muito medo dele também, né? E aí, quando essa história, ninguém falava pro rabino nada, porque tinha medo que o rabino ia fazer alguma coisa contra ele e ele ia dedar o rabino, aí eles perdiam o rabino também, né? Então ninguém falava nada. No momento que o rabino descobriu essa história, né? Eles estavam na sinagoga
E o Gabai chamou esse dedo duro para subir na Torá, para fazer as bênçãos, porque davam honra para ele, todo mundo tinha medo dele, né? Na hora que ele subiu, o rabino subiu também, chegou na frente dele e deu um tapa na cara dele. Assim conta a história, né? E o cara ficou meio estado de choque, assim, ele entendeu que brachá na Torá ele não vai fazer agora, né? Ele desceu, todo envergonhado, sentou, olhou pro rabino com aquela cara de suicídio, né? O cara amanhã... Fora que ele tinha toda aquela gangue, todo mafioneiro, tava cheio de tipos assim, criminosos junto com ele e tudo, né? Então, acabou essa história, tentaram manter uns guarda-costas com o rabino depois dessa história pra tentar até o cara esquecer, sei lá eu, né? E um dia se conta que ele tava andando na rua e de repente se vê na montanha lá em cima esse dedo duro, com mais, sei lá, uns 30 criminosos em volta, se aproximando, quando a intenção estava clara também, não o que vão fazer, né? Vão acabar com o rabino agora. E aí, os caras que estavam do lado do rabino falaram: Rabino, começa a falar Shema Israel porque acabou, né? Aí o rabino falou: deixa eu ficar sozinho agora comigo. Aí ficou assim, baixou a cabeça, começou a pensar. E falou: vamos pra lá. E se aproximou do cara, o cara viu, né? De repente ele olhou pro rabino assim, o dedo duro, né? Se ajoelhou na frente do rabino. Rabino, eu peço desculpas por tudo que eu fiz, eu sei que eu não me comportei bem, pra mim é importante o judaísmo, não sei o que, beijou o rabino e tudo, pegou os criminosos e foi embora. Aí os dois guarda-costas olharam pra ele e falaram: pô, rabino, milagroso, né? O que você falou? Foi palavras cabalísticas? O que você fez lá quando você abaixou a cabeça, né? Ele falou: não, nada disso. Ele falou: eu aprendi essa história do Yaakov. O Yaakov estava a se encontrar com Esav também, na mesma situação. O Esav estava junto com toda a gangue dele para atacar Yaakov. O que Yaakov você acha que fez naquele momento? Ele deve ter começado a pensar: tá certo, o Esav é um cara araxá, eu tive que roubar, pegar a primogenitura dele e tudo. Mas no final das contas, a alma dele não é que nem a minha alma. Ele tem uma alma que tem tendências más que ele recebeu, a educação, ele cresceu mais na floresta e não dentro da tenda de Jacó, de Yitzhak, como eu nasci. Eu tentei começar a olhar com bons olhos o próprio Esav. Quando eu consegui fazer isso 100%, ele também começou a melhorar da mesma maneira também, porque nem você falou, porque tem aquele provérbio, né? Kamaim panim lapanim, que nem assim como você olha no teu reflexo na água, se você sorri, o reflexo sorri de volta, assim também se você sorrir para alguém, consegue se autoconvencer com bons olhados para alguém, ele também vai acabar olhando com bons olhados para você também de volta. Isso fica sendo então o nosso... Sim. O nosso conselho familiar para vocês também, né? Esse é o motivo por que a gente recebe tantos bons feedbacks, como se fala em português, nos comentários, que a gente gosta dos nossos... Gosta dos nossos televidentes. Então o amor é retribuído. Que seja, se Deus quiser, para todos vocês, que vocês tenham bons olhos para olhar para todo mundo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tem que se acostumar na vida também, de não ficar reclamando. Eu falo para mim mesmo também, às vezes você vai crescendo, vai ficando mais velho, acaba resmungão, né? Aquele cara, tá tudo mal, todo mundo é mal, o governo é mal, a vida é mal, as pessoas são mais, é tudo terrível, tudo apocalipse, não sei o que. Você acostuma a falar de uma maneira mais positiva. Mas se vocês tiverem qualquer reclamação em relação a gente, vocês podem escrever lá no YouTube. Pode escrever de maneira positiva. Pode ser que o Rabino Calmos não vai censurar. Pode ser. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Escolha.